Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Tava, né? Vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, estamos aqui reunidos uma vez mais para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor precisa ser compartilhada imediatamente. Cantou Cora essa série nova, foda-se, ninguém liga pra ela, ela vai ser cancelada, é inevitável. Quem ficou em primeiro é Madano Iti, depois One Piece, depois Gouron Rematei Sakamoto Days, Jujutsu Kaisen Módulo, Akane Banashi, Samoa Henrutsu, enfim, essa porra, ninguém liga pra ele, Shinobi Goto, Witch Watch, Kagurabachi, não sei, lembro que será essa, Niga Josu no Akademia, que vocês no Kyoshikun, Bokuto Roboko, Otero, Tomochibi no Otero, enfim, todas essas merda aí, ninguém se importa com nada disso, a gente tá aqui pra ouvir a palavra de Deus, foda-se. Capítulo 1164 de One Piece. Moreno, você sabe como os números são feitos em japonês? Feitos? Sim, feitos e pronunciados, exatamente. Sim. Não, eu sei contar até 10. Tanto de trás pra frente quanto de frente pra trás. Se você sabe contar até 10, você sabe contar até 100, você sabe contar até 1000. É só você saber quanto que é 100 e quanto que é 1000. Ué, é a mesma coisa. Vou lhe explicar. Eu já expliquei isso no capítulo 1000, exatamente no capítulo 1138, quando o Passe LP pro Brasil estava aqui. Mas, 1164 em japonês é Senryaku Rokuju Yon. Por quê? Porque em japonês os números são feitos através de somas. Então, 1164 é literalmente 1000 mais 100 mais 60 mais 4. Então, Eu não sento em 4 não. calma. 1000 mais 100 mais 60 mais 4 é Senryaku Rokuju Yon. Perfeito? Uhum. 1164. E o capítulo 1164 de One Piece se chama Dave no Chi. Dave no Chi. O sangue de Dave. Fala, Roberto. Te mandei no Discord uma ideia de que Imo mandou de Vasco o Vanderdeck. Dá uma olhada. Vou dar uma olhada, pode deixar. Adorei a parte de Vasco. Esse coelho daqui... Oxi. Peraí, pedido de capa. O que é questo? Toquei o Omotao Usagi wa Ikageteru Perona. É a Perona correndo atrás de um coelho com um relógio. Mas isso... Peraí. Moreno. Alice no País das Maravilhas. O primeiro encontro da Alice com o coelho, ele estava apressado, ele estava atrasado e estava preocupado com o tempo, olhando para um relógio. Exatamente. Eu só não lembro qual era o compromisso dele. Exatamente. É pro negócio do chapeleiro, eu acho. Tenho quase certeza que era negócio de chapeleiro, mas eu não lembro. Do chapeleiro, é uma coisa do chapeleiro maluco. Esse meme aqui é muito bom, tá? Como o Roberto já disse, é o Baf sobre fábulas. Ele não tinha compromisso? Enfim, tô falando que ele não tinha compromisso. Eu não lembro de Alice no País das Maravilhas. Eu sei que a Big Man é uma referência à Rainha de Copas. Isso eu lembro, tá? Tá, mas beleza. Eu acho que o Oda tá fazendo uma referência a esse meme aqui. Mas aí é uma loucura muito grande. Porque aí a gente teria que assumir que o Oda acompanhava o Twitter e essas coisas. Aí, enfim, nem eu sou tão maluco assim. Perfeito. Não, eu acho que essa é uma referência a Alice no País das Maravilhas. Ok. Por que estão pensando no Mihawk? Na Perona? E tipo, tem Por causa do chapéu. Ela viu o coelho com esse chapéuzinho, lembrou do Mihawk e quis abraçar. Não tinha um coelho desses lá em Whole Cake? Tem. Peraí. Randolph. É o Randolph esse personagem. Isso, é o Randolph.
Esse coelho não é um coelho qualquer, é o Randolph, tá? É este passa aqui. Eu acho que é, pelo menos. Ou será que não? O que vocês acham? Vocês acham que é o Randolph ou vocês acham que é um outro coelho? Não lembro se era pra festa do chá ou da festa da rainha de copas. Perfeito. Mihawk passou a espada. Caralho, vocês estão com as piadinhas infames hoje, hein? Enfim. A gente já tá enrolando demais, né, galera? Vamos levar um pouco mais a sério aqui. Vambora. Ei, Rox. Konokumo Kougi que tem no cal. Os ataques não funcionaram na aranha. Não dá. Koriaitai. O que diabos é isso? Shibutoina. Isso aqui é um exemplo. Quem foi que perguntou isso? Acho que foi o Samaluiz. Esse aqui é um exemplo clássico de uma forma difícil que o Imo fala, tá? Shibutoina. Significa que ele é muito persistente. Ele não desiste com facilidade. Obstinado. Perfeito. Obstinado. A tradução que eu li estava escrito obstinado. Isso aí... Uma boa forma de traduzir. Isso aí, eu preciso que você passe mais páginas para eu falar sobre um assunto específico relacionado a essa palavra. Perfeito. Shibutoina. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. É estranho que... Shibutoi. HJ é domingo, dia do lixo. Você que faz academia, Roube, eu posso comer a minha ex no dia do lixo? Que é isso, cara? Que é isso? Que coisa horrível de se dizer. Eu sou a favor do amorzinho todos os dias. Foda-se. No dia do lixo, no dia de não. Isso aí, tem que treinar, caralho. Vamos. Enfim, Shibutoi. Que é isso daqui significa tenaz, resistente, alguém que aguenta as coisas, forte, enfim, que não abala, teimoso, obstinado. Perfeito? E esse Ina é literalmente uma adjetificação, né? A forma do personagem falar o termo. Então é um adjetivo, basicamente, ok? Embora adjetivos em japonês sejam um pouco diferentes de em português. É um pouco complicado de explicar isso. Mas vocês entenderam o que ele tá falando. Enfim, e aí o Rox tá falando, tá arfando aqui, né, Zé, aí tá falando, ninguém wo namena kaibutsu, não subestime os humanos, seu monstro. Ele é um monstro, né. David Jones Kosoga Katsute no Sekai no Nada. David Jones era o nome do... Katsute no Sekai no... Oxê. David Jones era o nome do antigo rei do mundo. Quem foi que falou no começo desta live que porque o governo mundial era filha da puta, não significa que o outro lado não era? Quem fala isso há meses e meses e meses e anos e anos e anos? Roberto, mas não faz sentido o que você está dizendo. Faz sim, porque se o mundo tinha um rei antes, muito provavelmente não era um rei de boa. Não. Sim, é uma afirmação. Claro que é uma afirmação. Está com exclamações e várias exclamações para deixar bem claro. Está provado. Está definitivamente provado de que os dois lados eram filhos da puta. Está provado! Mais uma vez, eu estava certo, caralho. Ou não estava? Sim. Não acho que seja prova cabal, mas os indícios são fortes. Moreno, é prova cabal, Moreno. Sabe por que é prova cabal? Porque em One Piece nós temos reis bons e reis ruins, certo? Sim.
Normalmente os reis bons nunca são depostos. Eles só são depostos por filhos da puta, certo? Foi o caso do rei Riku em Dressrosa. Do Foi o Cobra. caso do Cobra, exatamente. Todos os governantes bons são normalmente derrubados por filhos da puta. Certo? No entanto, eles só são reis e líderes dos seus próprios países. Nunca do mundo. Nunca do mundo inteiro. Porque se você for governante do mundo inteiro, muito provavelmente você é um tirano. Muito provavelmente você é um filho da puta. Concordo, mas olha o termo que você usou. Muito provavelmente. Não é Eu concordo. 100% de certeza. Não foi revelado ainda. Mas o que o descendente de David Jones está falando é... Ele era o antigo rei do mundo. E este mesmo personagem, quando chegou lá na Sala das Flores, falou: um dia eu vou voltar aqui. E agora faz sentido o que ele quis dizer. Ele não literalmente falou, vou voltar aqui para dar um passeio, não. Ele falou que ia voltar aqui para ser o rei do mundo. Por isso o trono tem que ser vazio. Exatamente, Curtis. Sim. Exatamente. Então, o governante do mundo de One Piece é sempre um tirano, um monstro, um filho da puta. Sempre. Calma. E vou além. Esta fala, pra mim, é a prova cabal de que David Jones e Joy Boy não são a mesma pessoa. Por isso que eu falei, calma. Não são. Calma. Hoje o trono Continua pertence ao título lendo. direito? Perfeito. Continuarei lendo. Mas eu já tenho algumas convicções. Nunca sei. Aitsu ga ou data koto nado. Yuttari tomo nai. Nunca sei é uma forma extremamente rebuscada de falar cale a boca. Então era um cala-te. Cala-te. Ele nunca foi rei, jamais foi rei. Ishuntari tomoina, nem mesmo por um instante. Muto Dave no innen ni nusha wa kanke nai. Tu nada tens a ver entre o que houve entre Mu e Dave. Datara bibinjaneyo. Olha a diferença, olha a forma como os dois falam. E o Rox fala de uma maneira muito simples, de uma maneira muito simplória, tá ligado? Bibinjaneyo. Ele fala com gírias, mas o Imo fala de uma maneira extremamente rebuscada. Então é um contraste bem legal quando você lê no original. Não faz muito sentido, entendeu? Porque normalmente quando você escreve e você tá contrastando personagens, normalmente eles vão falar de uma forma que um entenda o outro. Só que nesse caso, o contraste da forma como eles falam evidencia ainda mais o contraste das personalidades deles. Isso aqui é muito genial. Eu não sei explicar isso. Eu literalmente não consigo explicar isso. Você só conseguiria ver se você falasse. Isso é psicologia. Então, imagina o seguinte, ó, deixa eu tentar falar de uma forma que vocês conseguem entender. Imagina uma pessoa muito do sul do Brasil, muito do sul, indo falar com uma pessoa do Nordeste, entendeu? Então, os dois vão falar usando as gírias deles, vai sair uma coisa muito engraçada, uma coisa muito difícil de entender se você não souber o que cada um tá falando. É mais ou menos o que tá acontecendo aqui, entendeu? É muito interessante isso aqui. Isso aqui foi bem pica, gostei. Fazia tempo que eu não via algo assim em One Piece. Tá? Bem legal. Desculpa, eu minimizei. Então por que você tá com medo do nome Dave? Do nome de Dave, né? Dave no namae. Katokini. Omae wa zuto osorete dataro. Você sempre teve medo, não é? Caralho. Aí, lembra que eu te falei que eu tava com dúvida da tradução de 3 frases? Vem a primeira agora. Dave no Ishiga
O Ketsugareru Itsuka Yakusoku o... Meu Deus! Dave no Ishii! Dave no Ishii. A vontade dos D é a vontade de Dave. Eu acho que nós temos o Di revelado, clã. Sabe por quê? Isso é uma coisa que vocês só vão entender se vocês lerem no original. Mas calma. É a vontade do Dave ou a vontade dos Dave? A vontade de Dave, mas pode ser dos Dave no sentido de ser o clã dele, tá ligado? Mas aqui está em português, Dave no Ishii, né? A vontade de Dave está entre aspas. Então, de muito provavelmente, clã, é Dave. Mas, senhores, por que eu estou falando? Roberto, você está forçando. Eu não estou, não. Sabe por quê? Qual foi o capítulo onde a vontade dos D foi mencionada pela primeira vez? O número eu não lembro. O número! Tem que falar o número. 164? Não, um pouco menos. Muito bem, Falco. Muito bem. 146? 145, exatamente. One Piece Chapter 145. Eu sei que foi Dona Kureha. O nome do capítulo 145 de One Piece é O Ketsugareru Ishi, ou A Vontade Herdada. Senhores, vocês estão vendo este termo aqui? O Ketsugareru, que é literalmente o verbo herdado, e na contração é herdada. Por uma inacreditável coincidência, este termo que está aqui, meu Deus do céu, velho, ele é uma pessoa demoníaca. É este termo aqui. O Ketsugareru. O Ketsugareru. Então, com medo de que um dia alguém herde a vontade do Dave e cumpra a promessa. Exatamente. Você sempre teve medo. Omae wa zutto osorete dantara. Você sempre teve medo. E ele fala ele fala com deboche, tá ligado? Com deboche. Dave no Ishiga, que a vontade de Dave fosse herdada e que a promessa fosse cumprida. É isso que ele tá falando. Percebam. Dave está entre aspas. Yakusoku está entre colchetes. Aspas e colchetes são basicamente a mesma coisa, porque nós não usamos os colchetes em português, nós usamos as aspas. Mas é para literalmente você dizer que é o sentido figurado do que você quer falar. Entendeu? Não é, né, ou você quer falar metaforicamente e literalmente ao mesmo tempo, que é o que normalmente o Oda faz em One Piece, tá? Senhores, eu acho que os Di estão revelados. Eu acho que Di é Dave. E como eu já expliquei algumas vezes pra vocês, Ishi tem 3 significados. Ishi, Ishi, Ishi. Ishi, vamos mostrar, porque vocês acham que eu sou maluco, eu não sei o que eu tô falando, né? Mas, Rob, diga. Qual o nome completo de Davy Jones? Davy D. Jones. Então, será que talvez a vontade de Dave e a vontade dos D possam ser coisas diferentes? Diferentes? Eu não sei. O que eu sei é que é muito pouco provável que D não seja de Dave, porque ele tá falando de Dave no Ishi, né? Esse Ishi, de novo, é literalmente... Cadê? É a Shebeck melhor que Roger. Talvez. Ele é um Di também, né? Enfim, ó. Esse Ishi aqui, ó, tá vendo? É literalmente esse Ishi aqui. Cadê? Aqui. É o mesmo termo. Então, quando a gente vê o capítulo que se chama Vontade Herdada e na página falando de vontade herdada, ô caralho, é muito difícil não ser. É muito difícil não ser. O que aconteceu aqui, caralho? Porra, fechou tudo o capítulo. Eu tô completamente maluco.
Perdão, galera, eu tô ruimzão hoje mesmo, hein? Entenderam? Então, o que Tsugareruishi é a vontade herdada. Qual a vontade? A vontade dos D. Qual D? Dave. A gente tem algum outro D que seja literalmente começando com D ou só o Dave? Pare pra pensar. A gente tem o Sal. Davi Jones faz sentido se a vontade herdada foi mencionada no Calma. arco do Tony Chopper. Exato, calma. E a gente vai falar sobre isso. Quais os D que a gente tem? A gente tem o Law, a gente tem o Teach, a gente tem o Luffy, a gente tem o Shebeck, a gente tem todos esses. Mas o único D cujo nome literalmente começa com D é o Dave. Não é mesmo? Uhum. Roberta Baqueada aceitando Mas- que o Mas, Flamengo pô- já ganhou. Oi. Ô, Robi, naquela conversa do Shebeck com Harold, quando ele revela o sobrenome real dele, será que pela forma como ele conversa, não dá a entender que o clã dos D é algo que vem desde antes? Moreno, é muito difícil saber. A gente não sabe se os D, o clã, por assim dizer, é um clã familiar, e muito provavelmente não é, ou pessoas que literalmente assumiram o nome, tá? Mas a questão, cara, é o contexto, tá? É muito, Por isso- muito difícil, na minha opinião, por tudo que foi apresentado, de não ser Dave. Muito difícil. Eu vou dizer já já por quê. Porque tem uma referência genial aqui. Tem uma referência bem genial aqui. Bem genial aqui. Mas primeiro, o que é Ishii? Isso é uma das coisas que vocês precisam entender. Dave no Ishii, basicamente, são três coisas. Três coisas. Vamos lá. Ishii, que é literalmente o significado do kanji, significa vontade, determinação, intenção. Tudo bem? Só que neste sentido também pode significar um legado, um testamento, algo que você quer passar para gerações futuras. Entendeu? É isso que o will significa, tanto em japonês quanto em inglês, tá? Mas não é o único significado, não. Ishii também pode significar médico. Por quê? Porque a primeira pessoa que mencionou a vontade dos Di, o Ketsugereruishi, foi uma médica. Foi a Médica. Kureha. E literalmente o Chopper é a personificação disso. Por quê? Porque ele herdou a vontade de quem veio antes dele, que era um médico. Médico. Entendeu? Então, é muito, muito importante que vocês entendam isso. E pra terminar, Ishi significa pedra. Por quê? Porque os poneglyphs vieram dos Dis. E aí é que está a genialidade de Eiichiro Oda, e é por isso que eu acho que Di vem de Dave. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando de qualquer Dave ou de qualquer Davi. Nós estamos falando deste Davi. Nós estamos falando deste passa aqui. Roberto, você está completamente maluco, você está ensandecido, você não sabe o que você está falando. Ah, é? Davi ficou famoso por, né, vencer o Golias, vocês sabem toda a história, uma referência bíblica. A referência ao mangá dessa semana, eu provavelmente acho que não vai ter mangá, eu acho que vai ser a Bíblia, tá? Já vou deixar bem claro pra vocês, não esperem muita coisa. Não, a referência pode ser Alice no País das Maravilhas, na Pode, história, pode. no Não é pedido história lá de capa, do... né? Pedido de capa, Uhum. sim. Mas, senhores, a história de Davi e Golias não começa e não termina, obviamente, com ele usando o Badok lá e dando na cabeça do gigante e ganhando. Não. Não. A história de Davi e Golias começa com pedras. Sim. Sabem quantas pedras Davi pegou para derrotar Golias? Hein? Não sei. Foram 5 pedras, Moreno. Mas isso não faz sentido. Porque nós não temos 5 pedras, nós temos 4, na verdade. Não é mesmo? Tem certeza? E o Nós- centro? Exato. Nós temos 4 Road Poneglyphs e o centro. Então, muito provavelmente,
nós vamos ter mais um poneglyph no final, que é o que conecta todos e é o que revela a história. Qual história? E isto é corroborado pelo que o Rayleigh falou. Quando nós chegamos a Laugh Tale, nós descobrimos toda a história do mundo. Como é que eles puderam descobrir a história ao chegar lá? Porque a história estava contada lá. Ela muito provavelmente estava escrita lá. Não é mesmo? Senhores, eu acho que nós estamos muito próximos do fim. Eu acho que nós estamos mais próximos do fim do que vocês imaginam. Sim. A bandeira do governo mundial? Exatamente. One Piece é tipo o mangá One Piece. O One Piece é muito provavelmente One Piece. Sim. Que loucura esse capítulo. A minha cabeça tá fervilhando. Você nem chegou nas melhores partes. Porra, tem coisa melhor do que isso daqui, do que a revelação do que a Di? Caralho! Não, deve ser Power Scale, vocês estão me tirando. Enfim. Rob, você sabe que eu sou a segunda pessoa que menos se importa com o Power Scaling na comunidade. O primeiro é você. O segundo sou eu. Perfeito. Justo. Do Chagakoi. David Jones. Joy. De quem você tem mais medo? David Jones ou Joy Boy? Está provado que eles não são a mesma pessoa. Por não isso são. que eu te falei pra continuar lendo. Sim! Mais uma cravada, sim! Sim, caralho! Vamos, porra! Vamos, caralho! Ou seja, será que... Já que a gente tava falando de vontade herdada, será que a vontade, o desejo de David Jones era diferente do desejo de Joy Boy? Era, porque David Jones era o rei do mundo e Joy Boy foi o primeiro pirata. Caralho, que dor de cabeça da porra. Muita coisa, calma. Eu vou ficar maluco. Por isso eu te falei pra não exagerar. Yo, meu Miruna, para de sonhar. Anna yatsura wa mou nidoto arawaru no nushasai kiyabana. Para de sonhar. A tua laia não vai ressurgir novamente de novo quando eu apagar você de uma vez por todas. Acho que é isso que ele tá falando. Então o que ele tá falando é que ele quer acabar com o clã Dave, acabar com os Buccaneers, não sei. Dave, Mua, Heishiwo, Mitsuki Tanoda, Kyodai no Mugai, Kyoi no Aru. Olha o que o Júnior falou no chat ali, rapidinho. Um instante. O que ele falou? Por isso que o Barba Branca fala pro Tite, você não é o D que o Roger espera. Sim. Exatamente. Não é você que ele tá esperando. Que Roger Ele é espera. ele é o descendente de David Jones. Ele não é tipo a encarnação de Joy Boy, aquele que vai realmente mudar o mundo. Sim. Cara, é muita coisa, gente. É muita revelação, sério. Esse capítulo tá muito denso, muito denso. O Mu, o Imo, ele tá falando aqui. Ele tá se referindo ao Rox pelo termo Dave, né? Ele tá falando Dave, mas ele não tá chamando o Rox de Dave. Ele tá falando como se o Dave fosse um cara do clã. Do tipo, seu maçom, por exemplo. Ou então seu jogador de futebol. Ou seu qualquer coisa, entendeu? É isso que ele tá falando. Né? Seu Dave. Mu encontrou bons soldados. Um povo gigantesco, inofensivo e manipulável. Kyojin Zokuga tá falando dos gigantes? Bakaero, seu desgraçado. Harald Niwa Tedasnan. Não coloque suas mãos imundas no Harold. Foca na expressão facial do Rox enquanto ele fala isso. Ele tá bem puto. Ele tá bem puto porque... Tá vendo isso daqui, ó?
Isso daqui mostra que ele tá literalmente fudido. Aham. Harald Toa, tira suas mães do Harald. Eles só querem paz. Sou Tomokatsu Tenai Chansu. Essa é uma chance única. Kakumo Mataria Suyo Nidotoro. Nunca mais vai surgir um rei tão fácil de manipular. Esse nunca mais talvez possa dar a impressão de que Imo já manipulou um governante no passado? Difícil dizer, mas eu acho que ele tá mais falando no sentido de uma oportunidade como essa não vai aparecer novamente, porque ele literalmente usa o termo chance, né? Chance é chance, obviamente, né? Mas quando o japonês usa termos ingleses que eles querem dar um significado, mas que não necessariamente tem o mesmo no original, tá? Nesse caso tem, mas não é bem... É de oportunidade, tá? Então o que ele tá querendo dizer aqui é que essa é uma oportunidade muito boa pra se desperdiçar. Porque o Harold é muito manipulável, né? E eu já cansei de falar isso. Não é só o Harold. Os gigantes, eles têm uma característica muito, muito única. Eles são burros. Eles são extremamente burros. Eles são burros. Todos eles são burros. Todos eles são burros. Eu não acho que seja burrice, eu acho que é ingenuidade. Perfeito, é isso aí. Ingenuidade é melhor. É isso aí. Eles são facilmente manipuláveis. É exatamente isso que o Imo tá querendo Burrice dizer. são os tontatas. Eu acho que é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. É só um paralelo que o Oda faz, que não importa o quão grande você seja, não importa o quão pequeno você seja, você pode ser manipulável, você pode ser influenciável, por assim dizer. Eu acho que é isso que ele quer dizer, tá? Enfim, anda, apressa-te. Oh, Araceiro, Dave no Yume. E coloque um fim no sonho de Dave. O sonho de Dave, Dave no Yume. Calma, volta na página anterior aí, Rob. A última fala de Mu nessa primeira página. Qual? Essa aqui? Não, logo depois que ele fala da oportunidade. Aqui. A fala que tá acima do Rocks. Aqui? Essa que tá acima, o balãozinho acima do Rocks. O Rox tá aqui. Da última linha. Da última linha. Aqui. É que eu tô com delay, né, da sua live. De boa. Então, seria a tua disposição atual é bastante similar. Agora, apressa-te, é tipo isso? Logo depois de ele falar do Não. Harold? Não. Você tá falando dessa parte daqui. O que ele tá falando é o seguinte. Essa é uma chance como nunca houve, né? Essa é uma oportunidade sem precedentes. Nunca mais vai aparecer um rei tão fácil de manipular. Assim como você tá sendo agora. Imano Nusha no Yonida. Como você tá sendo agora. É isso que ele tá falando. O Imo tá fazendo um paralelo de... Isso foi genial, tá? Isso daqui foi genial. Puta que pariu. Lembram quando eu falo que o One Piece tem correlações metafóricas e literais ao mesmo tempo? É literalmente o que o Imi tá fazendo aqui. Ele falou o seguinte: eu nunca vou ter um rei dos gigantes tão fácil de manipular como agora. Da mesma forma que você tá sendo. Só que ele tá falando de manipular o Harold metaforicamente e ele está falando de manipular o Rocks literalmente. Isso. Só que aí chega no ponto que eu queria tocar com você. Lá na primeira página, Imu tem o contato pra tentar fazer o Domireverse e fala: nossa, como você é obstinado. Isso, Shibuto, é porque ele tá resistindo. Ele está resistindo. Isso, ele tá resistindo. A partir do momento que Imu toca num dos pontos fracos do Rocks, é quando a transição do Domireverse fica mais eficiente. Ou seja, talvez a gente consiga entender o funcionamento do Domireverse. Você tem que causar um certo tipo de medo, uma insegurança na pessoa que Imu quer dominar para fazer o processo do Domireverse.
Da mesma forma que no próprio do jogo Go, para você virar a peça, você precisa ameaçar por proximidade a peça ali no jogo, correto? Correto. E não é à toa que, tipo, Imu só faz o primeiro ataque no capítulo passado quando o Rox sente a ameaça pra Ares e pro Teach. Ele não fez isso com Doribrog, mas Doribrog já estando todos os gigantes que foram domi-refissificados estavam preocupados com as crianças. Muito bom, Domi reversificado. Ok. Eles estavam preocupados com as crianças. Pode ser. Porque no mundo de Elbaf, ainda mais na cultura de Elbaf naquele momento, o conhecimento passado para o futuro, para a próxima geração, é o mais importante. A continuidade da cultura dos gigantes é o mais importante. Então, como as crianças estavam sob perigo, todos os gigantes estavam temendo. E aí a insegurança, bateu a insegurança, o que permitiria Imu fazer o Dummy Reverse. Faz sentido. Talvez existam condições, e faz todo sentido, né? Porque senão o Imo seria todo poderoso. Provavelmente existem condições para que o Dummy Reverse seja ativado. Quais são elas? Não sei. E aí entra naquele paralelo que eu tava falando contigo essa semana antes do capítulo sair, né? Da antítese. Que Imu seria a antítese de Nika. Imu precisa do controle total e Nika busca a liberdade total. Um seria literalmente a antítese do outro. O oposto da liberdade seria o controle, o medo, a insegurança. Sim. Faz todo sentido isso. Eu acho que os poderes de Imo e Luffy eles são antíteses perfeitas e as referências estão lá naquele one shot do Oda, que eu já mencionei algumas vezes, que é um presente de Deus pro futuro, né? Que você tem a caneta do destino e você tem a borracha, né? É literalmente a capacidade de você tornar qualquer coisa real, desenhando, escrevendo, e a capacidade de você imaginar qualquer coisa. Então, isso bate com várias coisas que eu sempre pensei, com várias coisas que o próprio Oda fala. Porque ele sempre diz que o Luffy é como se fosse a criança perfeita, a criança eterna, entendeu? Porque o Luffy é literalmente uma criança, ele não pensa, ele age, ele é divertido, enfim. Então o poder dele é literalmente imaginar as coisas e tornar real, como uma criança, entendeu? E ao mesmo tempo parece que o poder de Imo é a capacidade de você desenhar. Então eu acho que os dois são uma antítese, é como se fosse um self-insert do Oda, no sentido de a capacidade do mangaka, do autor, de imaginar, que só é limitada pela capacidade dele de desenhar. Porque nem tudo que o cara consegue imaginar, ele necessariamente consegue desenhar. Tudo depende do quão bom ele seja no desenho, entendeu? Então talvez seja isso que o Oda queira falar. E isso é corroborado por aquele episódio, aquele capítulo, onde o Imo ataca o Sabo e que saem esses tentáculos aí, só que caem gotas de tinta. Tem uma gota caindo ali. O Oda não fez aquilo por acaso. Muito provavelmente é a referência do poder dele. Muito provavelmente. Inclusive, pode ser o motivo pelo qual o Zunisha se arrepende tanto do passado. Porque não confiou completamente em Joy Boy, ou teve algum tipo de insegurança quando foi ameaçado por Imu, e por isso foi domi-refissificado. Sim, muito possível. Mais do que possível, provável. O que ajudaria, inclusive, nessa minha teoria de que o Luffy seria praticamente imune a Imu, porque é praticamente impossível você quebrar a determinação do Luffy. E pra completar, é mais fácil você quebrar a determinação do Luffy do que a determinação e a confiança que os Mugiwaras têm no Luffy. Sim. Se Imu conseguiu fazer o Domi Reverse com os aliados do Joy Boy, ele não vai conseguir fazer isso com nenhum dos Mugiwaras, porque nada quebra a confiança que os Mugiwaras têm no Luffy. Nada. É verdade. Isso é uma verdade. Isso já foi mostrado várias vezes quando a Nami, lá em Wano, né? Quando foi Como era o nome da menina? Que queria bater nela, que tem uma máscara que vira um dinossauro. A Uchi. Isso. E ela falou assim, para de falar isso. Ela, não, o Luffy vai ser o rei dos piratas, vai ser o rei dos piratas. Aquilo foi uma das cenas mais legais de One Piece, né? A confiança inabalável que ela tem no capitão dela, no amigo dela. Isso, a Uchi.
Perfeito. Olha o Nandinho aí, Moreno. Enfim, vamos continuar o capítulo, senão a gente não sai daqui hoje. Então, vamos lá. Assim como você está sendo dominado agora. Então, anda logo, né? Apressa-te e põe um ponto final no sonho de Dave. Aí a Big Mountain, Rocks. Anisareta, o que ele fez? O Edenanigatarox. O que aconteceu lá em cima, Rocks? Kuso Oregakiero. Eu vou ser apagado. O apagado não é necessariamente morto. Pode ser transformado. Porque ele não foi... O processo do Dome Reverse não foi completo ainda. Ainda não, sim. Quando ele tá falando de ser apagado, é literalmente e metaforicamente, caralho. Isso A mente dele ser apagada, ele não conseguiu se controlar mais. Eu concordo, mas entenda. A mente dele é apagada, Moreno, mas o corpo permanece. Ele continua existindo. Isso abre um precedente perigoso para que outras pessoas que já morreram voltem. Personagens que já foram mencionados e que foram apagados voltem. O Moria e a sua habilidade? Possível. Porque a De uma voltou assim. A gente sempre achou que ser apagado em One Piece era ser morto, ser literalmente eliminado do mapa, sumido tudo. Mas... Caralho. Cara, esse capítulo é muito denso, é muita informação, velho. Caralho. Puta que pariu. O que vocês acham? Não entendi a correlação? Vamos lá. Prestem atenção. Tudo em One Piece é metafórico e literal ao mesmo tempo. Como assim, Roberto? Quando o Roger chega e fala pro Rayleigh, quando eles foram começar o bando, fala assim: vamos virar o mundo de cabeça pra baixo? O que ele quer dizer com isso? Vamos causar arruaça no mundo? Vamos fazer coisa? Ele falou literalmente. Literalmente virar o mundo de cabeça pra baixo. Virar. As pessoas não são viradas aqui? Quando elas são transformadas? O mundo, muito provavelmente o eixo não tá mudado, virar o mundo de cabeça para baixo. Os governantes ficarem no lugar dos escravos e os escravos voltarem para o local onde eles deveriam estar. É isso que tá acontecendo aqui. Ser apagado não é só sumir literalmente, é sumir metaforicamente, né? Você perder a sua humanidade, isso. O próprio conceito de Lulúcia, né? Que tipo, quando foi destruída, do nada o governo falou: esse país nunca existiu. Existiu, exatamente. Isso é ser apagado. Cara, esse capítulo, muito provavelmente as coisas que vocês mais se interessam é ele se transformando, essas coisas. O que me interessa são esses termos, são essas falas, porque é a partir disso daqui que a gente consegue entender pra onde a história vai e o que o Oda quer realmente dizer. Entendeu? Vocês ficam só preocupados, não, a luta, a espada, não sei o que, o tentáculo e blá 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 blá, lá ele, né, o tentáculo. Mas, irmão, as partes mais importantes de One Piece são faladas em balões que ninguém presta atenção. Foi o caso aqui, foi o caso do nome do capítulo do duelo na Ilha Banara, que era literalmente uma referência a God Valley, porque é uma referência ao Velho Oeste, porque o Ace usa um chapéu de cowboy, porque os golpes dele são de armas. E esses são o tipo de coisa que as pessoas não prestam atenção, caralho. Isto daqui é importante. Eu estou sendo apagado. Por quê? Porque eu fui morto? Não. Porque a minha humanidade está sumindo. O meu controle sobre meu mesmo está sumindo. E a gente já viu isso em One Piece de outra forma. Com quem? Darei uma dica. Com um personagem que está em Elbaf. Qual personagem teve a sua humanidade apagada? Não desta forma, mas de uma maneira parecida. Exatamente. Que está em God Valley. Kuma, Gunko, Chopper, vocês estão insanos. Calma aí. Calma. Estou falando do Kuma. Pois é. Esse capítulo é um primor de storytelling. Puta que pariu, que capítulo espetacular. Sono TD. Dave, não.
Konzetsu. Konzetsu. É erradicar. Eu acho que é erradicar. Então, erradique os Davis com suas próprias mãos. Konogodobareni. Kakawata subete no inochi o kesu. Ele tá falando, erradicai os Davis com tuas próprias mãos. E apagai todas as vidas presentes em God Valley. Ah, Dekakuneka. Você ficou maior do que o Maira. Lekshikara Kisubektigaru. Saiam da frente. Tem um sangue que precisa ser apagado da história. Ele tá falando da esposa e do filho, né? E tem... Ele enfiou a espada no Kaido. Rox, terminando. Rox, desgraçado, que você... Caralho, ele jogou o Kaido como se não fosse nada. Kaido. E o Kaido já desmaiou. Com um golpe, Power Scaling. Com um único golpe, o Kaido desmaiou. Mas não é só o Rox, é o Rox com um upgrade físico do Dome Reverse. Tá vendo que né? tá vendo que o Moreno é um Power Scaling safado? Tá vendo que ele é um Power Scaling? Não, eu só estou explicando que não tem garantias de que o Rox puro, bruto, nocautearia o Kaido com um golpe só. Tô enchendo o saco, Moreno. Eu recebi uma mensagem aqui que me deixou abalado, mas tudo bem. É importante pra história esses confrontos e tal, mas não faz sentido nenhum Power Scaling, todo mundo sabe disso que é o Deus falso, né? Enfim, o que tá sendo disso aqui é a Big Man tá falando, O Monster Point do Chopper também não faz isso com ele? Fazia... Apagando a humanidade dele. Sim, no primeiro momento sim, porque ele não controlava, né? Ele tomou várias Rumble Balls e ele perdeu o controle por conta disso, mas agora ele já controla, né? Robin P. se renda a vida dos Power Scaling também nunca, Nandin. Nunca, eu prefiro morrer. Nunca. Enfim, Temeiroxu, Mikatani Nani Atenda, o que você tá fazendo com seus aliados? A Big Man também foi pro caralho. Jamagarox. Oritachiga. Jamada. Nós estamos te atrapalhando? O que você acha que nós somos, Rox? E aí ele fala... Sai da minha frente, né? Não me atrapalha. Caralho. E aqui tá... Imagina isso aqui. Sabe aqueles barulhos quando o Haki do Rei bate tem um confronto de Haki do Rei? Aqueles raios. É o que tá acontecendo aqui, né? Uhum. Do calmo. É uma explosão, né? Buf. Caralho. Nigero Yamagatores. E detalhe, Barba Branca escolheu não atacar, só se proteger. Será que ele percebeu que o Rox não estava mais sob o controle do próprio corpo? Possível. Muito possível. Mas eu acho que ele não vai aguentar, não. Porque se você ver, a montanha que caiu é do lado de cá. A montanha ter caído. Esse painel da montanha caindo, pra mim, é magnífico. Eu adorei o ângulo. Tipo, esse ângulo da visão da queda da montanha, pra mim, é extremamente lindo. É bem da hora mesmo. God Valley. Isso é uma mudança de religião.
Como assim? God Valley é uma referência ao Valley of the Gods, que é um Sim. lugar de Utah, já expliquei pra vocês. Só que God Valley não tem esse nome por acaso. Porque o Vale de Deus são duas mãos pedindo pra Deus, literalmente. Só que esse não é um símbolo oriental. Não é um símbolo oriental de China, Japão, não. Esse é o símbolo cristão, tá? E embora o cristianismo tenha vindo da Ásia, alguns dos símbolos, a grande maioria dos símbolos, não é usada da mesma forma. As pessoas no Japão, por exemplo, não oram assim. Não. Como que elas oram? Como as pessoas oram no Japão? Principalmente budistas e shintoístas. Eu não me lembro. Na Índia já existia esse gesto? Sim, já existiu o gesto. Depende do templo, perfeito. Mas normalmente, quando um sacerdote budista ou sintoísta ele vai fazer uma bênção, alguma coisa do tipo, como é que eles fazem? Ele faz assim. Com uma mão só, na frente do rosto. E é por isso que a montanha caiu. Porque ao invés de duas mãos, você tem só uma. O Kuma aparece nesse capítulo? Continua lendo. Um instante, deixa eu só pegar água, peraí. Chat, vocês fiquem quietos, chat. Eu vou dar timeout em qualquer spoiler idiota aí. Estou lendo. Pra quem não sabe, eu sou mod aqui. Se controlem. Moreno, vai ser um CGI no anime essa montanha caindo. Por isso que eu irei guardar esse painel no meu coração de todas as formas possíveis. Cala a boca, Thiago. Você tá noivo e eu tô solteiro, bicho. Você tá muito. Sua vida é muito mais de boa do que a minha. Thiago, você entendeu por que eu virei amigo do Rob? Porque o Rob entende pra caralho. E eu sou uma pessoa que admira pessoas inteligentes. Eu sou uma pessoa que admira pessoas que são capazes de me ensinar coisas novas. Por isso que eu me encantei tanto com o conteúdo do Rob e graças a Deus eu virei amigo dele. Você tá mutado, Rob. Você tá sem áudio. Não tô Perdão. ouvindo nem o chat. Perdão, o que eu tava falando foi o seguinte. O personagem mais religioso de One Piece é o Kuma. Uhum. Por quê? Porque o primeiro... Chat, eu não tava lendo vocês, desculpa. O primeiro capítulo que o Kuma apareceu foi o capítulo 233. Que é literalmente o maior poder do mundo. Tá? Por quê? Explicarei. Esse capítulo é muito, muito importante de entender. Muito, muito, muito. Esse é um dos únicos capítulos de One Piece que tem um fundo preto porque Oda Sensei estava de luto porque um amigo dele, um colega de trabalho, morreu. Tá? Uhum. Neste capítulo a gente tem literalmente o Rio do Urso, tá? Bear River. É um rio que existe de verdade, tá vendo? Esse desenho aqui é esse desenho aqui, tá? Aqui a gente tem o Kuma e o Zoro. Por quê? Porque o Zoro tá literalmente falando, ele tá parando o urso, como ele fez em Thriller Bark. Lembram? Uhum. Parando, tá? Isto daqui é uma referência a Song of the South, que eu já expliquei isso pra vocês, né? Sim. Song of the South é literalmente a Canção do Sul, que é um filme da Disney que foi literalmente apagado de todas do streaming, dos parques, de tudo, porque ele é um filme extremamente controverso,
porque ele estereotipa demais pessoas negras, né? São pessoas que, em teoria estão libertas, né, depois da Guerra Civil Americana, quando não havia mais escravidão, mas a subserviência entre os negros e os brancos é absurda. Eles aparecem dançando como se eles estivessem se divertindo e cantando, é um negócio absurdo. Obviamente, essa é uma referência que o Oda usou. Por quê? Porque o nome da menininha é Ginny. Ginny, tá? E em Song of the South nós temos esses personagens, né? O João Honesto, o Zé Grandão, o Mr. Bluebird. Por quê? Porque eles são uma raposa e um urso. Roberto, o que caralhos isso tem a ver? Raposa e urso. Zoro em mexicano, por assim dizer, não é bem uma língua, né? Mas é o termo deles, significa raposa. E tem o urso que é Kuma, porque Kuma significa urso, caralho. Eu já fiz uma thread, já expliquei isso extensivamente, mas de novo, o mais importante para que vocês entendam isto daqui é o maior poder do mundo. Qual é o maior poder do mundo? Neste capítulo é revelado os Goroseis. O maior poder do mundo são os Goroseis? Não! O maior poder do mundo tem a ver com este personagem. Qual é o maior poder do mundo, chat? A doutrinação. Calma. Não. O maior poder do mundo é literalmente não. Representado no personagem não. Não. Exato. O maior poder do mundo é amor. Porque ele é capaz até mesmo de desfazer a falta de humanidade que aconteceu. Não aconteceu exatamente isso com o Kuma. Ele perdeu o corpo, ele perdeu a humanidade, ele perdeu as memórias, mas ele ainda tinha um amor pela filha dele. E é por isso que o Kuma foi mostrado pela primeira vez neste capítulo. Da mesma forma que é pelo mesmo motivo que o do Flamingo foi mostrado pela primeira vez nesse capítulo. Roberto, não faz nenhum sentido o que você está dizendo. Faz sim. Qual é o apelido de Dressrosa? Que é o país do Flamingo. A cidade dos amores, se eu não me engano. O país dos amores. Exatamente. Do amor e da paixão. Que é o maior poder do mundo. Diga. E o principal rival do Flamingo é o líder dos piratas do Flamingo? do coração. Do coração. Corazon, né? Sim, porque ele é o naipe de copas, né? Exatamente. Perfeito. Roberto, mas por que você tentou explicar tudo isso? De novo, porque o Kuma é religioso, porque ele acredita em amor. E isto daqui, senhores, é literalmente uma mudança de religião. É quando, literalmente, você está fazendo uma prece, mas algo se perde, algo se quebra, algo se vai. Namo Buda. Você já deve ter visto algum sacerdote budista fazer isso, tá? Então é exatamente o que está acontecendo aqui.